Olá, família. Eu sou Mário Tereza, esposo da Ivana, pai do Heitor. Essa é a nossa EBD e hoje começamos uma nova série falando acerca de personagens que marcaram a trajetória bíblica e especificamente hoje vamos falar sobre Abraão, né? Nada melhor que começar com ele, o nosso patriarca, começar do início, não é verdade? Vamos falar de Abraão. Abraão que é muito conhecido de todos nós, a sua história é muito conhecida de todos nós. De maneira especial hoje vamos tratar de como Abraão lidou com o momento de adversidade. Meus amigos, não é mera coincidência falar de adversidade num tempo como esse em que estamos vivendo, não é verdade? Hoje a gente vai tratar disso. Vamos ver como esse patriarca, esse personagem tão importante, o pai da fé, lidou com o momento de adversidade que ele passou. Vamos começar logo lendo a Bíblia, que é para a gente já pegar todo o contexto da história. Eu vou ler aqui para a gente o texto de Gênesis 22, de 1 a 19, tá? Vou dar um tempinho para você abrir aí. Gênesis 22, de 1 a 19. É importante que você acompanhe essa leitura comigo, tá bom? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, bonita essa palavra, né? Albardou, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Preste atenção nisso. Ele disse: Eu e o menino vamos até lá. Depois de adorar a Deus, voltaremos, no plural. Voltaremos, ele e o menino. Preste atenção nisso, vai pegando aí os toques que a palavra de Deus vai dando. Versículo 6. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Irmãos, eu tenho que dar uma parada aqui. Esse diálogo de Abraão com Isaque, os dois indo para o lugar do holocausto, Abraão sabendo que ia sacrificar o seu filho, o menino já percebendo o que ia acontecer, e o menino pergunta: Papai, cadê o cordeiro? Não estou vendo o cordeiro aqui. E Abraão responde para o filho: Deus proverá, meu filho. E a Bíblia ainda dá um tom de singeleza, que ele fala: meu filho, sabe? Nossa, cara, para quem é pai, não tem como não se emocionar, não tem como não se arrepiar. Verso 9. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo:
Não estenda as mãos sobre o menino e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto no lugar do seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jirê, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações dessa terra, porquanto obedeceu a minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços, lembra que ele disse que ia voltar? Que ambos iriam voltar? E levantando-se foram juntos a Beer-seba, e Abraão habitou em Beer-seba. E a gente termina essa leitura aqui. Meus irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia tem... Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro completo. Ela tem aventura, romance, mas esse capítulo aqui de Gênesis, ele é drama e suspense. Pelo amor de Deus, gente. Que situação adversa, que situação terrível Abraão passou. Que situação terrível. Abraão passou por um momento de provação. Provação. Deus nos prova a todos. A questão é como passar, como superar por um momento de adversidade. Essa história de Abraão que a gente acabou de ler deixa algumas lições que a gente deve seguir. E vamos ver com calma agora algumas dessas lições. A primeira lição que eu queria destacar com vocês nessa EBD, nesse momento de estudo, nesse tempo de estudo, é a certeza de que todos passamos por adversidades. Todos passamos por adversidades. O fato de você ser um cristão não elimina, não exclui da sua vida um momento adverso, a possibilidade de você passar por um tempo difícil. Meus amigos, não se enganem, não se iludam. O próprio Senhor jamais nos iludiu. A gente viu aqui na história de Abraão, está no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, está ali no Pentateuco, está incluído no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e Gênesis, ele traz para a gente, em seu contexto, a forma como Deus formou, criou, cuidou do povo de Israel, mesmo diante dos momentos de adversidade. A gente viu ali em Gênesis, a gente vê ali em Gênesis o dilúvio, o episódio do dilúvio, o episódio da Torre de Babel, que foram episódios em que a humanidade se coloca em oposição à vontade, ao poder, ao governo absoluto de Deus sobre ela. E ainda assim a gente vê a mão de Deus, a mão de amor de Deus sobre o seu povo. Abraão é a resposta para a pergunta que a gente faz ao ler Gênesis. A gente se pergunta, será que Deus cansou? Porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, a gente vê o povo se colocando numa situação tão contrária àquela que era a vontade de Deus para os homens. E a gente se pergunta, será que Deus vai suportar isso tudo? Até onde Deus vai? E Abraão é exatamente a resposta para essas nossas perguntas. Porque Deus não desiste de nós.
Deus levanta Abraão e a partir de Abraão forma um povo. A partir do pacto que ele fez com Abraão, ele forma um povo para si, um povo o qual ele iria cuidar, um povo o qual ele iria governar, ainda que esse povo seja um povo pecador, um povo rebelde. Está se identificando aí, irmão? Está se identificando aí? Um povo rebelde, sabe o que é rebeldia? Rebeldia é você se opor, no nosso caso aqui, se opor a Deus. Amém, amigos? Vamos avançar em nosso estudo? Vamos avançar em nosso estudo. Abraão nos ensina, a lição de Abraão nos ensina que mesmo quando estamos cumprindo propósitos divinos, ainda assim passaremos por provações. Deus provou Abraão. Abraão estava cumprindo a missão. Abraão cumpriu exatamente tudo que Deus ordenara. E ainda assim Deus provou Abraão. Então não pense você que porque você está naquilo que você considera o centro da vontade de Deus, e talvez você esteja mesmo. Não pense você porque você vai ao culto aos domingos, porque você assiste uma EBD, porque você lê a Bíblia, porque você ora, que você vai estar isento de passar por provações. Meus amigos, existe um texto muito conhecido em João 16:33, que diz assim, João 16:33, diz assim, no mundo tereis aflições. Você vive aonde? Marte? Júpiter? Não, você vive aqui, nesse mundo. Você vive em Nárnia? Na Terra-média? O pessoal que gosta de ler aí, que gosta de séries. Não, você vive nesse mundo. E no mundo tereis aflições. A Bíblia nos garante, o próprio Senhor Jesus foi quem disse isso. E ele continua dizendo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ainda que você esteja cumprindo uma missão da parte de Deus, ainda assim você será provado, ainda assim você passará por adversidades. O fato de sermos mais que vencedores, a gente canta isso. A gente brada isso aos quatro ventos, somos mais que vencedores e somos mesmo. Mas o fato de sermos mais que vencedores não significa dizer que você não vai passar por uma prova. Irmãos, eu li essa semana, me fugiu agora quem foi o escritor, que ele diz o seguinte, chegar no dia final não significa que a gente não vai passar por uma guerra para chegar no dia final. Não significa que a gente não vai chegar lá sangrando, com corte na carne, com espólios de guerra. Significa que a gente vai chegar. Amém? Chegaremos juntos. Mas não significa que a gente não vai passar por uma batalha. Que a gente não vai enfrentar a guerra. Meus amigos, não caiam nesse conto do vigário. Tem muita gente vendendo o evangelho aí, mambembe. Um evangelho sem guerra. Um evangelho sem adversidade. Sendo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos garantiu que passaríamos por adversidades, que passaríamos por aflições, ainda que sejamos vencedores, passaremos por aflições. E esse tempo que se chama hoje, está aí para nos provar isso. Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã. Essa palavra é para mim também, é muito para mim. É muito para mim, é muito para quem está aqui agora falando com você, porque o pregador dessa mensagem, ele não está isento dessa mensagem. É para mim também, antes de mais nada. Passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, que ele venceu o mundo. Vamos seguir. Romanos 8:28. Romanos 8:28, leia. Está me acompanhando na leitura? Então leia Romanos 8:28. Está escrito assim, sabemos que
algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um amigo meu costuma falar assim: algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que está escrito? Não. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Eu te pergunto. É aquele que fala, eu amo a Deus, aquele que fala da boca para fora, eu amo a Deus, aquele que ama nominalmente. A Bíblia diz que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Sabe quem ama a Deus? Resumindo aqui a história para você, ama a Deus aquele que é obediente. Aquele que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Obediência. E é disso que a gente vai falar no próximo tópico. Obediência. Vencemos as provações pela obediência. Essa é a nossa segunda lição. A primeira lição dizia que todos passaremos por adversidades. A primeira lição que Abraão nos deixa. E a segunda lição é: venceremos as adversidades através da obediência. Abraão preparou tudo. Irmãos, se você voltar no texto, você vai perceber, ele preparou tudo conforme Deus indicou. Ele se deslocou num caminho de vários dias. Ele levou, conforme era o costume da época, a madeira para fazer o altar, preparar o holocausto. Ele fez tudo conforme eram as ordenanças de Deus. Abraão foi obediente o tempo todo. Abraão foi obediente o tempo todo. Eu te pergunto, você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? Você tem sido obediente incondicionalmente? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem sido obediente a Deus de maneira incondicional, como a gente viu Abraão aqui? Eu vou ler um trecho do nosso material que eu achei muito interessante, que diz assim: Abraão estava simplesmente obedecendo rigorosamente às ordens do Senhor. Aprendemos por seu exemplo que quando obedecemos ao Senhor, sabemos que o melhor ocorre em nossas vidas, pois Deus deseja sempre o melhor para seus filhos. A obediência é tão importante que Jesus enfatizou: amigo de Deus é quem o obedece. Lá em João 15:14, que diz: vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Você é obediente à palavra de Deus, então você é um amigo de Deus. A obediência é tão importante para Jesus que ele considera a pessoa que é obediente seu amigo. Amigo de Deus. Você tem sido obediente? Você tem sido obediente? Faça essa reflexão. Desse estudo, se você pode fazer, guardar alguma coisa, que seja isso. Que seja essa reflexão sobre a sua obediência ou não. Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem sido obediente àquilo que você tem entendido de Deus como resposta das suas orações? Você tem sido obediente? Seguimos para o terceiro tópico, que é: vencemos pela fé no Deus da provisão. Nós podemos extrair duas formas de vencer
um momento adverso com Abraão, vencendo pela obediência e pela fé no Deus da provisão. O verso 5, não sei se você se recorda, a gente estava lendo lá aquele capítulo de Gênesis 22, de 1 a 19, no verso 5, ele disse para os dois mancebos, para os dois jovens que os acompanhavam, ele disse: nós voltaremos após adorar ao Senhor. Abraão garantiu que ele voltaria. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia que chegando lá o Senhor iria providenciar um cordeiro para substituir o seu filho em holocausto. Ele não sabia que isso iria acontecer, mas ele sabia que Deus ia prover. Ele chamou aquele lugar de Deus proverá. Ele sempre confiou que Deus ia prover. E a prova disso está nesse verso 5, que ele diz para as pessoas que o acompanhavam que os dois iriam voltar. Abraão confiava plenamente na provisão de Deus, porque ele conhecia Deus, ele sabe que Deus é o Deus de provisão. Ele sabe que Deus é um Deus de provisão. No verso 8, o filho pergunta: pai, tudo está aqui, mas cadê o cordeiro? E ele responde o quê? Deus proverá. Deus proverá. Você confia no Deus da provisão? Você confia no seu pai? Abraão dependia totalmente da provisão de Deus. Abraão dependia incondicionalmente da provisão de Deus. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui para falar algo para você. A provisão de Deus, meu amigo, ela vem na hora certa. Tem sido dias difíceis. Temos passado, todos nós, por dias difíceis. Eu tenho passado por dias difíceis. Mas Deus proverá. Eu preciso entender isso, eu preciso confiar nisso. Eu preciso me agarrar a essa promessa, a essa palavra do Senhor. Deus proverá. Deus proverá. A provisão de Deus não vem antes e nem depois. Ela vem na hora certa. Talvez essa hora não seja a minha hora. A hora que eu penso ser a correta. Não seja a sua hora. Mas tenha certeza, Deus proverá. E será no tempo oportuno. E será no tempo certo. Meus amigos, essa história de Abraão, ela traz um paralelo interessantíssimo. Ela nos apresenta a Jesus. Ela nos apresenta o sacrifício vicário de Jesus de Nazaré. Vicário significa substitutivo. Houve uma substituição naquele monte Moriá. Deus substituiu Isaac por um cordeiro. Quando Abraão nada mais podia fazer. Quando Abraão não podia mais fazer nada, Deus substituiu Isaac por um cordeiro. Isaac era o filho amado. Da mesma forma, Deus substitui a Jesus por nós naquela cruz, onde deveríamos estar, quando não poderíamos mais fazer nada por ocasião do nosso pecado. Deus nos substitui pelo seu Filho amado, tal qual ocorreu com Abraão. Deus apresenta a Jesus Cristo, Deus apresenta ao sacrifício vicário de Jesus, Deus apresenta a cruz nesse episódio de Abraão. De igual modo, um cordeiro foi dado por nós, por mim e por você. De igual modo, houve um sacrifício. Deus proveu um sacrifício em nosso lugar.
Eu não sei qual o momento de adversidade, qual o momento da sua vida. Eu não sei como você está agora. Eu só sei de uma coisa. No momento de adversidade, seja obediente. E confie no Deus da sua provisão. No momento de adversidade, é que se mede o nível da sua maturidade espiritual. A provação de Deus é um momento oportuno para que haja crescimento espiritual, para que você cresça, para que nós cresçamos. E hoje temos aqui nesse estudo uma oportunidade muito rica de entender como funciona, qual o modus operandi de Deus para essas situações que se apresentam. A situação adversa é uma condição humana. Faz parte da nossa condição humana passar por momentos difíceis. Todos nós passaremos por isso. E eu encerro, meu irmão, minha irmã, encerro repetindo para que fixe em sua mente e para que eu também não esqueça disso e para que a gente possa aplicar isso nessa semana que se inicia, no nosso dia a dia. Meus amigos, vencemos as adversidades através da obediência a Deus. Vencemos as adversidades através da fé no Deus da nossa provisão. Amém? Muitas vezes, deixa Deus falar com você, muitas vezes o Cordeiro está lá. Só que a gente não consegue ver. O pecado, ele é uma nuvem que obstacula, que impede a nossa visão, é uma névoa que impede que a gente veja o que está à nossa frente. Muitas vezes, a provisão de Deus está ali. Mas a nossa visão, totalmente embaraçada pelo pecado, não permite que a gente veja. Não permite que a gente veja o cuidado de Deus por nós. O cuidado de Deus por nós, tal qual Ele cuidou de Abraão. Amém? Obediência. Fé no Deus da sua provisão. Pode ser que a sua provisão esteja bem perto e você não consegue vê-la. Porque você não é obediente. Amém? Vamos orar. Assim a gente termina mais uma EBD, mais uma escola bíblica digital. Vamos orar para terminar mais esse estudo. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, porque você acompanhou esse estudo aqui comigo, porque você dispensou alguns minutos do seu dia para entender um pouco mais da palavra de Deus, para entender aquilo que Deus queria falar contigo através desse estudo. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor não nos abandona mesmo em meio às nossas adversidades. Eu te louvo e te agradeço pela sua igreja. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por minha família, por todas as famílias que estão conectadas agora a esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que nós entendamos de uma vez por todas que a obediência, Pai, é o caminho, Deus, para vencermos, ó Deus, um momento de adversidade, Pai. Ó Deus, que a fé no Deus verdadeiro, a fé no Jeová Jirê, ó Deus, em nome de Jesus, o Deus que provê, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor apure em nós essa fé, Pai. Que o Senhor nos ensine a ter essa fé, Pai. Nos ensine a descansar no Senhor, a confiar no Deus da nossa provisão, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe mesmo, Pai. Abra nossos olhos, Deus. Abra o nosso entendimento, para que nós possamos cada vez mais, Pai, estarmos alinhados com a Tua vontade, Deus. Muito obrigado, Pai. Te agradeço mesmo por Tua igreja, Pai. Te agradeço por nosso pastor, Pai. Pela família do nosso pastor, Deus. Te agradeço, ó Pai, por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo agora. Ó Deus, que o Senhor, Pai, entre com sua provisão
na vida dessas pessoas, Pai. Eu não sei, ó Deus, quais são seus anseios, quais são suas dificuldades, suas adversidades, mas o Senhor sabe. Nós cremos no Senhor, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Pai. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Tchau.